Nós terminamos semana passada a quarta dispensação, que foi a dispensação, a aliança que o Senhor fez com Abraão, né? A promessa. Vimos como terminou essa aliança. Terminou com um povo escravizado no Egito, um povo que adorava ídolos, né? E a descendência de Abraão cresceu de tal maneira, né? Mas como houve muitas falhas, não só com relação a Abraão, mas com relação aos seus descendentes, nós vimos semana passada, né? Acabou que o povo foi parar no Egito e ficou escravizado durante 400 anos no Egito. Mas ali Deus lembrou da promessa que tinha feito a Abraão, né? Então nós vimos que uma dispensação ela se encerra e vai começar uma nova dispensação, que é a dispensação da lei, que é a quinta dispensação, que ela começa na escravidão do Egito e vai até a cruz de Cristo. O personagem principal dessa dispensação é Moisés, e os capítulos na Bíblia vão de Êxodo, capítulo 20, até Malaquias, capítulo 4, né? Então a quarta dispensação ela termina em fracasso, pois na família de Abraão houve muitas falhas, mas agora essa família cresceu e se tornou um povo numeroso no Egito. E apesar das falhas dessa família, como Deus é fiel, ele se lembra das promessas feitas a Abraão, a Isaac e Jacó. Então o Senhor ele tira o povo hebreu do Egito com mão forte, com milagres e prodígios, né? Então nós vemos o que, irmãos? Que tudo aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. E isso serve, irmãos, para todos os homens. Claro que nada escapa das mãos do nosso Senhor. Não é que algo aconteceu errado, o povo foi para o Egito, ficou escravo, e Deus teve que fazer alguma coisa porque não era isso que ele sabia que iria acontecer, né? O Senhor sabe de todas as coisas. E falar sobre o propósito de Deus e o conhecimento de Deus, irmãos, é algo bem difícil de falar, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito, não. É uma questão muito difícil de comentar. Estava comentando com o irmão ontem, né, pelo celular, sobre essa questão do propósito de Deus, que Deus sabe todas as coisas. E se Deus sabe de todas as coisas, por que ele deixou o pecado existir, né? Por que ele deixou o mal existir? Se ele sabia que tanto os anjos quanto os homens iriam cair e iriam pecar e o mal viria a existir, né? Por que Deus permitiu? Por que Deus não destruiu Satanás logo assim que ele pecou? Né? Então a gente estava falando sobre isso ontem, uma conversa muito interessante. E a conclusão da conversa é o amor de Deus. O amor de Deus ele tem que dar liberdade para as suas criaturas poderem escolher. Né? Seria muito fácil Deus ir lá e aniquilar Satanás, acabar com tudo, acabar com o mal. Né? Mas aí, como é que ficariam os outros anjos que não caíram? Porque Satanás ele causou uma divisão nos céus. 1/3 dos anjos foram atrás de Satanás. Porque Satanás acusava Deus de que Deus era um Deus severo, né? Era um Deus que não tinha amor. Então ele causou uma dissensão nos céus. E se Deus acabasse com Satanás ali na hora, como é que ficaria a visão dos outros anjos? Não, será que aquilo que Satanás falou estava certo mesmo? Porque aconteceu algo errado. Deus foi lá e aniquilou tudo. Então Deus, em virtude do seu amor, e para mostrar que Satanás estava errado, ele permitiu que tudo isso acontecesse e que a história corresse até os dias de hoje. Para que o amor de Deus fosse revelado. Mas eu não vou entrar nesse mérito, eu estou fugindo da questão aqui. Mas ontem foi um dia bem interessante, né? Ontem que eu estava assistindo uma ministração que fala sobre a Teodiceia, né? A Teodiceia fala a respeito do porquê que Deus permitiu que o mal existisse. Teodiceia. O irmão estava ministrando sobre esse assunto, um assunto bem profundo. Aí eu entrei em contato com o irmão, conversamos lá sobre esse assunto, esclarecendo várias coisas. Aí à noite eu fui ver um filme na HBO, O Exorcista do Papa. Não sei se o irmão já viu. O Exorcista do Papa. E no filme, coincidentemente,
Dois padres travam um diálogo justamente sobre esse assunto. Por que o mal existe? Porque tinha um quadro lá, estava no local que tinha um quadro, né? De Miguel com uma espada assim, indo matar o dragão, né? Que é Satanás. Aí um padre pergunta para outro: por que Miguel não matou Satanás? Né? Aí o outro padre fala: não, isso é uma pergunta teológica. Olha só o nível do filme. Aí o outro responde: não, Deus não deixou Miguel matar Satanás por causa do amor dele, para mostrar o amor dele. E vai desenrolando o diálogo no filme, né? E eu achei interessante a coincidência, que eu não sabia nem que esse filme falava sobre isso. Eu vi no dia anterior uma ministração, conversei com o irmão sobre esse assunto, e no final do dia apareceu o filme. O cara, tremendo, mano. Né? E entender essas questões, né? Porque às vezes, para nós ganharmos essa questão na palavra, porque tudo é palavra, né? Não é algo superficial, irmãos. Não é superficial. Você tem que ter um anseio, tem que ter um coração voltado para isso, para essas coisas, querer conhecer o Senhor. E não é heresia perguntar, indagar o porquê disso, o porquê daquilo, não. Né? Se a palavra nos revela, de certa forma, sim, nós temos que perguntar e buscar no Senhor, né? Para que nós possamos admirar ainda mais o nosso Senhor. Né? Compreender o porquê das coisas. E isso está ligado a esse assunto, irmão, das dispensações. Porque as dispensações são o quê? É o quê? É o Senhor revelando o seu caráter. Simplesmente isso. De períodos em períodos, o Senhor trabalha de forma diferente com o homem, justamente para se revelar ao homem. Ele quer se fazer conhecido ao homem. E nós estamos na quinta dispensação, a dispensação da lei. Deus vai dar aqui. Antes ele tinha dado somente uma lei para o homem, né? Não comerás desse fruto. Depois deixou o homem sem lei nenhuma, a lei da consciência somente. Depois instituiu a lei de aquele que matar também vai ser morto. A dispensação do governo humano. Depois fez uma aliança com Abraão. E agora, na dispensação da lei, ele vai dar um compêndio de artigos, né? 600 mandamentos, mais ou menos. Para que se o homem vivesse por ele, o homem viveria. Mas é claro que o Senhor sabe de todas as coisas. Ele sabe que o homem não vai cumprir a lei. A lei não foi dada para o homem cumprir. A lei foi dada para que o homem fracassasse e se voltasse para o Senhor. E é interessante que em cada dispensação o Filho é revelado, irmãos. Como é que o Filho é revelado na primeira dispensação? Adão e Eva. Né? Por várias figuras temos ali. Temos a árvore da vida, que fala do Filho. Quando o homem pecou, o que o Senhor fez para Adão e Eva? Eles fizeram vestes de figueira, né? Figueira fala da religiosidade do homem. Aquilo que o homem faz para se salvar. Folhas de figueira. Mas Deus foi lá e fez o quê? Entendemos que houve um sacrifício de um animal para que desse sacrifício fosse tirado uma pele, né, para eles se vestirem. Deus é que preparou a vestimenta para o homem. No dilúvio, né? O que a arca nos fala? Da salvação que vem de Deus. Não é isso que fala? Na aliança que ele fez com Abraão, quando ele pede o sacrifício para Abraão, o que Abraão fala? Quando Isaac pergunta: onde é que está o cordeiro para o sacrifício? Temos aqui o cutelo, temos o fogo. Deus preparará o cordeiro para si. Tudo apontando para Cristo. E mais uma vez, nós vamos ver aqui na dispensação da lei, que a lei fala que Deus enviaria o Messias. Então é sempre apontando para Cristo. Sempre apontando para a salvação que vem do Senhor. Não é que o Senhor não queria que o povo fracassasse, né? Queria que tudo desse certo, não. O Senhor está trabalhando com o homem para que ele mesmo, demonstrando o seu amor, mostrasse para toda a criação que ele se faria homem, irmãos. Imagine para Satanás isso. Satanás que foi contra, queria ser como Deus. E Deus permite que ele se revolte, que ele se rebele. Deus permite que ele leve consigo a terça parte dos anjos. Deus permite que ele tente um homem. Deus permite que o homem caísse. Para daí, então,
Deus se fazer homem. Mas que mistério é esse? Quando Deus se faz homem, na pessoa do Filho, há um relato no Novo Testamento que miríades de anjos contemplavam esse evento, irmãos. Porque não era um evento conhecido. Não era algo que Deus falou, ó, eu vou me fazer homem, então vai chegar uma época que vai acontecer. Não, ninguém sabia, irmãos. Era um mistério. O mistério de Deus é Cristo. E esse mistério foi revelado, porque os anjos não são oniscientes. Os anjos não sabem tudo. Os anjos estão aprendendo, estão conhecendo. Por isso que o conhecimento é muito importante. A vida eterna é conhecer a Deus. Então nós não devemos desprezar o conhecimento. E Deus se fazendo um homem, irmãos, foi algo tremendo. Olha, vou usar uma expressão aqui. O tapa na cara de Satanás, quando Deus se faz menor que os anjos, irmãos. Você estava dizendo que eu sou autoritário? Satanás convencendo anjos e homens de que Deus era autoritário. Não, ele falou para não comer? Não, é porque ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão como Deus. Deus está escondendo o jogo para vocês. E Deus deixa, Deus permite. Para chegar lá, então, lá na frente, Deus se faz homem. E não só se faz homem. Deus se faz homem e nasce numa família pobre. Porque ele poderia se fazer homem, mas nascer numa família abastada, na realeza, né? Não, ele se faz homem e nasce numa família pobre. Não só isso, nasce numa família pobre e se torna servo. E não só isso, irmãos. Nasce numa família pobre, se torna servo e caminha até a morte. Então é Deus provando para principados e potestades o seu amor, que ele não é autoritário, como Satanás queria fazer anjos e homens virem o Senhor dessa maneira, né? Então a gente vê o desenrolar da história, da revelação de Deus à criação e ao homem. Ele caminhou até a morte. E morte de cruz, né? Não viu a morte, porque ele não morreu. Ele caminhou para a morte, né? Ele caminhou para a morte, mas ele não viu a morte, ele foi e voltou e ainda ressuscitou. Deus, como Deus, ele não morre, né? Deus não pode morrer, né? Ele morreu como homem, né? Como homem, ele viu a morte. É como Deus, não. Deus não morre, né? É impossível Deus morrer, né? Mas ele, no homem, experimentou a morte pelo homem. Mas o corpo dele não viu corrupção, né? Não poderia ver corrupção. Né? Então, se a gente for começar a falar desse assunto, a gente não para, né? O espírito não morre. O espírito não morre, né? Não morre, cara. O espírito continua. Na verdade, a morte é a separação de Deus, né? Se a gente entender morte dessa maneira, morte é a separação de Deus, né? Corrompeu, acabar lá. É isso. Então vamos voltar aqui, irmãos. Deus então planejava preparar para si não mais uma família, mas um povo para ser sua propriedade exclusiva na face da terra e através desse povo realizar os seus propósitos, né? Tudo com vistas ao propósito de Deus. Então Deus tira o povo de Israel do Egito, faz abrir o Mar Vermelho e leva para o Monte Sinai. Então tudo isso agora que vai acontecer com esse povo de Israel é figura e é como se fosse uma profecia para nós que somos a igreja. O que é Deus abrindo o Mar Vermelho? É Deus fazendo um caminho para o homem que seria impossível para ele. Um caminho de salvação. E isso é Deus abrindo o Mar Vermelho. Tirando o povo do Egito, nos tirando da condenação, da mão de Satanás, figura de Faraó, Faraó, figura de Satanás, né? Abrindo um caminho que era impossível para o homem. Quem poderia abrir o Mar Vermelho senão Deus? Então ele prepara esse caminho e tira o povo e com o propósito de levar o povo para a terra prometida, que é a terra que manda leite e mel. Mas antes da terra prometida, existe um deserto. É figura para a gente, irmãos. Aconteceu de forma real, é uma história real com o povo de Israel, mas é figura para nós. Devemos compreender dessa maneira, né? Então ali ele celebra um pacto, uma aliança, a lei por meio de Moisés. Não mais apenas com o homem, como foi com Abraão, mas com todo um povo.
Como vimos, Deus não tinha mais compromisso com toda a humanidade, pois todos os povos já o tinham abandonado e se rebelado contra ele por 3 vezes. Na dispensação da inocência, dispensação da liberdade e na dispensação do governo humano. Por 3 vezes, Deus tentou trabalhar com toda a humanidade. Agora ele escolheu um homem para que desse homem ele trabalhasse com um povo e tivesse um povo na terra da onde viria o Messias, né? Então Deus agora tinha uma aliança com apenas um povo na face da terra, o povo judeu, a nação de Israel. E a partir de agora ele seria conhecido como o Deus de Israel. Então a gente vai vendo a revelação de Deus ao homem, né? É claro que Deus já havia se revelado a toda a humanidade, Kátia, de várias maneiras. Como vemos lá em Hebreus, né? Deus se revela de várias maneiras. No tempo da graça, Deus se revelou por meio do seu Filho. Mas antes, ele havia se revelado de várias maneiras, irmão. Tanto é que, fora do povo de Israel, havia homens tementes a Deus, que conheciam a Deus, como Melquisedeque, como Jó, como Balaão, né? Como que Balaão, que não era do povo de Israel, era um profeta do Deus Altíssimo? Era de um povo totalmente diferente. Mas ele servia ao Deus Altíssimo. Claro que ele se perdeu por causa do prêmio, né? Mas ele era profeta de Deus. A palavra fala que ele era profeta. Apesar de ter se perdido lá na frente, né? Se não fosse a mula, ele já estava morto. Né? Então Deus se revelava a toda a humanidade. Por meio de quê? De várias coisas, irmãos. Inclusive, quando nós vemos o nascimento do nosso Senhor, vem 3 reis magos lá do Oriente, que não eram do povo. Como que eles sabiam? Como que eles descobriram o nascimento, o período ali, né? Mais ou menos, do nascimento do Messias, do rei de Israel? Foi por meio de quê? Eles seguiram o quê, irmãos? O que eles seguiram? As estrelas. Olha lá, a Kátia gosta, tá vendo? Kátia gosta por quê? Parece que o anjo avisou eles. Não, o anjo não avisou nada. Não. Eles viram a estrela desde o Oriente e seguiram a estrela. Por quê? Porque existe um evangelho escrito nas estrelas, irmãos. E aqueles povos que eram aqueles 3 reis magos, quando a gente vai ver o original, eles eram estudiosos dos astros, astrônomos. Eles conheciam esse evangelho escrito nas estrelas. Os anjos apareceram com os pastores. Sim, para seguir a estrela. Eles vieram do Oriente. Muito provavelmente ali da Mesopotâmia, da Babilônia, entendeu? Aquela região ali da Pérsia. Eles demoraram quase 3 anos. Jesus nasceu, eles eram meninos. Quando eles chegaram, Jesus era menino. Sim, não foi... Quase 3 anos. Aquela figura que a gente vê 3 anos. ali, como que fala? No Natal, que bota o presépio, né? Aquela figura do presépio é totalmente enganosa, entendeu? Não tem nada a ver ali. Jesus recém-nascido, os reis magos, os pastores... Foram coisas diferentes, eventos diferentes, tempos diferentes, né? Então Deus promete fazer o povo de Israel herdar a terra da promessa. Mas esse povo precisaria representar a Deus adequadamente, refletindo seu caráter, sua justiça, sua santidade e glória. Para isso, Deus estabelece uma aliança com o povo judeu no Monte Sinai, a lei de Moisés. A aliança que estava baseada em várias leis e mandamentos divinos. E tinha o objetivo de ensinar a Israel a ser um povo especial, um povo de Deus, o povo de Deus na face da terra. Então, Deus agora dá mais ou menos ali 500 e poucas ordenanças na lei de Moisés. Porque a lei de Moisés não são só os 10 mandamentos, né? Existem várias ordenanças ali para o povo, para educar o povo, né? Com relação ao seu relacionamento social, não só com relação à adoração a Deus, né? Então, eram vários mandamentos, né? Tem um livro da Bíblia que fala sobre isso? Levítico? Sobre as leis? Sim, Levítico tem as leis ali, Números também, né? Êxodo também começa várias leis. 5 livros. Sim? A base que é os 10 mandamentos. Então. Oi? A base que é os 10 mandamentos. Ali são os 10. Ali é a base, né? Dali vem os desdobramentos, né? E o teste colocado por Deus nessa quinta dispensação era o quê? Era a obediência a um conjunto de leis e mandamentos como condição para a vida e a bênção, né? Além disso, Deus também prometeu que traria o Messias
o Salvador do mundo através desse povo. Então, no Sinai, as leis do reino foram entregues para eles e posteriormente escritas, para que eles e seus filhos conhecessem as coisas pelas quais, se as cumprissem, deveriam viver. Mas, desde o primeiro momento, eles não obedeceram e, consequentemente, retardaram a entrada na Terra Prometida em 40 anos. Né? E isso foi em virtude de quê, irmãos? Da incredulidade deles. Porque somente Josué e Caleb, quando foram enviados como espia para espiar a Terra Prometida, a Terra de Canaã, somente 2 creram que Deus ia dar a terra para eles. Os outros 10 fizeram o coração do povo derreter, irmãos. Porque naquela terra havia gigantes. Né? Por quê? Porque ainda havia, naquela época, relação entre anjos caídos e homens que geraram gigantes. E o que isso diz para nós, irmãos? A terra prometida é o quê? É a plenitude de Cristo. E por que na terra prometida, que é a plenitude de Cristo, há gigantes, irmãos? E que para nós entrarmos nessa terra, nós temos que combater os gigantes pela fé. O que é essa terra prometida, irmãos, para nós? É o reino. Alguém falou aí, foi o Roberto, né? É o reino. Né? Mas que reino? Que fase do reino é essa terra prometida para nós? Aonde que tem principados e potestades ainda reinando, irmãos? Aqui na terra. Nas regiões celestiais. Né? Então, nós estamos destinados, como povo celestial de Deus, a herdar e governar com o Senhor nas regiões celestiais. Como o povo que estava destinado, o povo terrenal, o povo de Israel, a herdar a terra prometida, a terra de Canaã. Nós temos que ver essa figura, essa comparação, né? Só que o que existe nas regiões celestiais ainda hoje, irmãos? Principados e potestades. Que os gigantes daquela terra de Canaã estão figurando, estão apontando. Por isso que a palavra fala que nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então esses gigantes deles lá nos fala dos principados e potestades que nós temos que guerrear nas regiões celestiais, porque é lá que nós vamos reinar com Cristo quando eles forem expulsos de lá. E quem é que vai herdar a região celestial? Quem é que teve fé para herdar Canaã, que é a plenitude de Cristo? Somente Josué e Caleb. De 12, somente 2. Olha a proporção. De quem vai reinar com Cristo, irmãos. E por fé. Só que, como eles eram uma figura, Josué e Caleb tiveram que esperar, né? Porque o povo todo não creu, eles tiveram que ficar também no deserto durante 40 anos, apesar deles terem crido. Né? Isso também fala muito para nós, irmãos. Que nós devemos padecer com o povo de Deus. Porque senão, também comparando, né, era para Israel reinar sozinho, né? Que era a primeira proposta. Aí eles não aceitaram, nós fomos enxertados. Então esse tempo que Deus dá em todas as dispensações, ele é precioso, porque, né, fez com que nós, que não fazemos parte desse reino, fôssemos colocados. Sim. E a gente vai vendo que a cada dispensação, o que a gente pode chamar de atraso, né, do Senhor demorando vir, é exatamente isso. É esse amor que o Michael falou, né? Por cada um de nós aqui, com esse tempo que ele dá, né? Para que as pessoas se arrependam, conheçam a palavra, né? Foi dado no passado, em todas as outras dispensações, e está sendo dado hoje também, né? A gente tem ansiedade de que o Senhor volte, mas ele não tem essa ansiedade. Ele tem um tempo correto sobre
o propósito em cada vida aqui. Então a gente pode pedir para que ele venha, sim, é justo, né? Mas é uma coisa muito interessante porque a gente não faz ideia do que o Senhor tem sobre a vida ainda, né, dos meus filhos, a Kátia, da filha dela, né, sobre os netos dela. Então, esse conhecimento, pela falta desse conhecimento, a gente às vezes pede coisas erradíssimas. E aí o Senhor vai... É interessante, gente. A gente tem o conhecimento de tudo o que foi feito no passado aqui. Nada do que está sendo feito hoje é algo inédito, né? É algo que a gente não tenha conhecimento. E a gente não consegue viver o bom de Deus na nossa vida, sabe? A gente não tem surpresa. Nada do que a gente passe ou venha a passar é coisa que o Senhor já não revelou. E por que a gente fica numa ansiedade sem fim e entristece o coração? E a gente vai vendo que de dispensação em dispensação há uma repetição da mesma história, que é de amor sobre cada um de nós, né? Então, assim, que a gente possa descansar no Senhor, porque Ele é bom. Muitos salmos começam assim, né? Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. Qual é a nossa dúvida com relação a isso? Na dispensação que a gente está. Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Então, sabe, que a gente possa descansar e saber que com todo o amor, com todo o carinho que a gente está na nossa caminhada, que nada está fora do conhecimento de Deus, do propósito de Deus em nossas vidas. A gente pode se angustiar, Kátia? Pode. Sabe, Tereza? A gente pode, porque nós somos limitados, né? As nossas funções são muito limitadas. A gente não conhece o todo do Senhor, né? Mas que a gente possa ter pelo menos, gente, um pouquinho de descanso nas nossas vidas, sabendo que o propósito dele já está todo escrito, o começo, o meio e o fim de cada vida. E as dispensações, elas vêm ratificando isso, e o nosso processo de aprendizado, né, é muito lento, porque a gente se angustia, a gente desfalece. E aqui está o nosso fim, já tem aqui. Tereza, não vai acontecer nada diferente, né, do que está aqui na tua vida, na vida do Nélio, na minha. E por que a nossa fé não se torna, sabe, como um grão de mostarda para que nós possamos ter uma vida alegre no Senhor? Qual é a outra dispensação que a gente está esperando? Não vai ter. A gente já está vivendo, né, os últimos dias. E com isso, todo o conhecimento está aqui. Tu quer saber o que vai acontecer contigo, Pedro? Nada vai ser diferente, né, do que o Senhor já propôs desde a fundação do mundo. Por que a gente vive nessa angústia diária? Né? E eu me incluo nisso também, viu, irmãos? Não estou fora não, mas eu fico assim, muito de boca aberta com tudo que o Michael traz para a gente, sabe? De conhecimento, de revelação, e a gente sai daqui para na quarta-feira estar angustiado de novo, senão amanhã. Sabe? Então, assim, que a gente possa ter a certeza da profundidade das coisas que a gente aprende e colocar mesmo lá. Satanás quer que a gente desfaleça, mas a gente já sabe do nosso fim. Quem é que não sabe aqui ainda, né, do que o Senhor tem de propósito? Né? Que a gente possa, sabe, com tudo que está sendo dito aqui, que a gente possa fortalecer a nossa fé. Amém. Muito bem, essa parte que você deu aí do Josué e Caleb, do gigante, principal e potestade. Com relação ao povo de Israel, que eles deveriam entrar na terra de Canaã, que era a terra prometida, quando eles foram tomar posse da terra, foi enviado 12 espias, e somente Josué e Caleb tiveram fé
que o Senhor daria a terra para eles. Por quê? Os outros espias viram que naquela terra tinha gigantes. E que, na visão deles, eles eram como gafanhotos, né, para os gigantes. Então, eles temeram. E derreteram o coração de todo o povo. Não adianta. Falou para o povo que tinha gigante, contaminou todo mundo. Então, todo o povo ficou temeroso. E desagradaram o Senhor. Não puderam entrar na terra prometida. E ficaram ali no deserto durante 40 anos. Até que toda aquela geração morresse. Né? Mas o que essa figura diz para a igreja? A terra de Canaã é a plenitude de Cristo. Nós estamos em Cristo. Nós somos dele. Mas nós queremos alcançar a plenitude de Cristo, que é reinar com Cristo no milênio. E aonde que a igreja vai reinar com Cristo no milênio? Nas regiões celestiais. Certo? Que, para o povo de Israel, a terra de Canaã é figura desse reino que nós vamos assumir com Cristo. Nós, que eu digo, aqueles que forem aprovados, né? Só que nessas regiões celestiais, o que tem lá? Hoje, reinando lá? Principados e potestades. Aqueles gigantes que estavam na terra prometida, que o povo deveria guerrear e destruir, são figura dos principados e potestades que nós temos que guerrear hoje para destronar eles de lá, porque nós seremos colocados no lugar deles, entendeu? Nas regiões celestiais. Então a gente entende essa figura da terra prometida, terra de Canaã, como a igreja reinando com Cristo nas regiões celestiais, entendeu? Só que lá tem gigantes. Não é que lá está tranquilo, não precisa ter guerra para expulsar principados e potestades de lá. É por fé, né, que eles vão ser destronados, né? E nossa fé hoje, quando caminhamos aqui com o Senhor. Né? Carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Então, quando Deus os estabeleceu na Palestina, logo mostraram que eram o mesmo povo de dura serviço e rebelde. Nem o maravilhoso ensino que receberam e nem a posse das leis escritas de Deus foram suficientes para ocasionar neles uma mudança radical. Né? Então eles se cansaram de Jeová, como seu único regente, e exigiram um monarca terreno. O pedido lhes foi concedido, mas após 3 sucessivos reinados de Saul, de Davi e de Salomão, né, surgiram dissensões que causaram a separação das 12 tribos em 2 nações diferentes. Então, eles não quiseram que Deus reinasse sobre eles, eles rejeitaram o Senhor, quiseram um rei terreno. E aqui nós vamos entrando na história do povo de Israel. Depois de 3 reis, a nação se dividiu, 10 tribos do norte, 2 tribos do sul, o reino de Israel e o reino de Judá. Então, os 2 reinos, a despeito dos avisos dos profetas e dos castigos de Deus muitas vezes repetidos, demonstraram ser tão incorrigivelmente propensos à feitiçaria e à idolatria, que, por fim, o Todo-Poderoso permitiu a destruição de Israel, que são as 10 tribos do norte, né? E algum tempo depois, Judá também foi levado cativo. Depois de 70 anos, os exilados do reino de Judá, porque o reino de Israel ele foi espalhado por toda a terra, o povo assírio, o reino dos assírios, invadiu o reino de Israel e deportou todas as pessoas que estavam ali para várias nações do mundo. E colocou ali na terra de Israel outros povos. Daí que surgiram os samaritanos, né? Que é um povo misturado. Só que ficou a nação de Judá lá ainda. As 2 tribos daí ficaram lá por algum tempo ainda. Né? Mas, por fim, eles também foram exilados na Babilônia durante 70 anos. Né? Então, a aflição do exílio curou-os da idolatria aberta e não mais a praticaram. Porém, não se aproximaram de Deus, mas substituíram um antigo pecado de idolatria por uma religiosidade formal, hipócrita e indiferente. Como fala lá em Mateus, né? Quando o espírito imundo sai do homem, ele vai para lugares áridos, né? E não encontrando descanso, ele volta e encontra a casa adornada, não é? Foi isso que Deus fez com a nação de Israel. Mandou o povo para a Babilônia para livrar eles da idolatria. De tanto que eles viram ídolos na Babilônia,
eles foram curados desse mal. E quando o Senhor fala em Mateus sobre esse homem, que o espírito imundo sai dele, ele está se reportando a isso que aconteceu com a nação de Judá. Eles foram limpos, foram adornados, mas Deus não habitou neles. Então, quando o espírito imundo saiu, ele voltou com 7 piores. E quando o Senhor vem e se torna homem, o que eles fazem com o Senhor? Eles crucificam o Senhor. Ou seja, o seu último estado, o último estado da nação de Israel, é pior do que o primeiro. Isso. Né? Então o Senhor limpou a nação de Judá da idolatria, mas a casa ficou vazia. Eles não aceitaram o Espírito do Senhor habitar neles. Então essa casa vazia, o Espírito foi lá, levou 7 piores do que ele, e, entendeu? Aconteceu o que aconteceu. Sempre vi, mas nunca pedi dessa forma. Né? Estava falando disso. De Israel. Então eles tornaram-se tão inteiramente carnais que quando Deus, na plenitude do tempo, enviou seu Filho unigênito ao mundo, em vez de saudá-lo como Messias há muito desejado, rejeitaram e crucificaram. Né? Esse pecado foi maior do que todos os outros que eles já tinham cometido. Então o que acontece? Irado, Deus quebrou sua aliança com Israel, porque Israel quebrou a aliança com Deus. Recusou-se restaurar naquele tempo o reino de Israel. Entregou novamente a cidade e o santuário à destruição e espalhou os judeus entre todas as nações para um segundo e muito mais longo e severo cativeiro, que foi de 2000 anos. Não foi mais 70 como na Babilônia, né? Foi um cativeiro de 2000 anos que só voltaram agora em 1948. Então o homem fracassou novamente nesse teste da dispensação da lei. Mais uma vez o homem fracassou. O povo judeu falhou em cumprir os propósitos de Deus, falhou em se tornar uma nação santa, falhou ao rejeitar o Messias, ao crucificar o Filho de Deus. E foi rejeitado por Deus para ser um instrumento com vistas a cumprir os planos divinos para toda a humanidade. Mas os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Mesmo com a falha do povo de Israel, Deus ainda assim levou a cabo os seus planos eternos. Deus julgou o pecado da humanidade em Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não foi somente o pecado da nação de Israel nem de Judá. Na cruz foi colocado o pecado de toda a humanidade. Porque o propósito de Deus é o quê? Salvar toda a humanidade. Sempre foi. Desde o começo. Então o povo de Israel foi só uma maneira de Deus trabalhar com a humanidade. Foi só uma dispensação. Não que o Senhor deixou toda a humanidade inteira para lá. Não. O testemunho dele sempre foi dado a toda a humanidade. Até hoje, né? Então a salvação de Deus que Deus desejava foi realizada, mas o povo que era o alvo principal dessa bênção tropeçou terrivelmente. Porém, a falha do povo de Israel, como Kátia falou, né, significou a abertura da porta da salvação para todos os homens, os que estão dentro ou fora do povo judeu. E uma nova dispensação foi inaugurada com a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Que dispensação é essa que vai começar agora? A dispensação da graça. Então, irmãos, nós vemos que toda dispensação chega ao fim. Toda dispensação termina. Por que nós iremos achar que nossa dispensação não vai acabar, irmãos? E nós estamos próximos disso acontecer. Nós nascemos, vivemos na dispensação da graça. E essa dispensação também chegará ao fim, irmãos. E eu creio que será nos nossos dias. Né? Não vai ser o fim de tudo, porque tem uma nova dispensação, que é a dispensação do reino, a dispensação do milênio. Vai acabar essa dispensação. E nós temos visto na história que sempre uma dispensação chega ao fim. Irmão. Quando o Senhor veio, somente alguns esperavam pela vinda do Messias. Somente alguns. Irmão. Toda a nação estava distraída. Toda a nação estava afastada. Mas uma dispensação acabou, chegou outra, e poucas pessoas perceberam. Somente a profetisa Ana
e Simeão, irmãos, que a Bíblia cita, né? Claro que tinham mais alguns poucos que não eram citados, né? Esse é conhecimento da palavra do Espírito. Sim, mas eram poucos que esperavam a vinda do Messias. Tinha poucos que esperavam Sim. a restauração de Israel. Sim. E nos nossos dias não vai ser diferente, irmãos. A gente tem percebido que essa dispensação está chegando ao fim, mas os irmãos acham que o povo de Deus tem percebido isso? O povo de Deus como um todo? Não, está distraído com o mundo, irmãos. Está distraído. E o dia do Senhor chegará como um ladrão da noite, irmãos. Mas nós não somos das trevas, para que esse dia nos pegue de surpresa, né? Nós somos da luz, irmãos. Mesmo que sejamos poucos, como a profetisa Ana e como Simeão, né? Se nós estivermos atentos, esse dia não nos pegará de surpresa. Amém? O Senhor sempre se referiu a um pequeno rebanho, né? Remanescente, né? E as minhas ovelhas, ouvem a minha voz. Sim. Tem as ovelhas do Senhor. Então, irmãos, eu queria avançar aqui, só comente abrindo aqui 2 parênteses, que o pastor André Coelho ele abre aqui, né, para explicar o porquê que Deus mandava matar. Porque muitos creem que o Deus do Antigo Testamento é um Deus e o Deus do Novo Testamento é um outro Deus, totalmente diferente do Antigo. Porque do Antigo mandava matar, mas o Deus do Novo Testamento manda amar. Ah, então é um Deus diferente. Não pode ser o mesmo Deus, né? Então eles têm essa visão errada, mas nós sabemos que é o mesmo Deus. Mas temos que entender o porquê que Deus mandava matar. Se hoje ele manda amar, era uma dispensação diferente, né? Não que hoje isso esteja revogado, irmãos. Nós vamos ver que isso não está revogado, tá? Tanto é que existe no Novo Testamento passagens que dizem que hoje há pecados que são para a morte. E que muitos, por não considerarem a mesa do Senhor de forma digna, eles passam pela morte, né? São muitos fracos, muitos doentes, e não poucos os que dormem, por não considerar a mesa do Senhor. Então nós vemos que também há julgamento de morte, inclusive na casa de Deus hoje, irmãos, né? Nós temos que ver que muitas mortes de irmãos nossos são consequência do juízo de Deus em virtude de pecado. Há pecado que é para a morte. Há pecado que não é para a morte. Por esse, eu não digo que ore, né? Pecado que é para a morte. Assim fala 1 João. E por que Deus mandava matar no Antigo Testamento? Lembra que na dispensação do governo de Deus, na dispensação do governo humano, que foi a terceira dispensação, Deus deu autoridade para o homem matar aquele que cometesse assassinato? Então, o governo humano, o governo das nações, ele tem essa prerrogativa dada por Deus. E por que essa prerrogativa de matar foi dada para o governo? Para que o mal fosse refreado. Para que o mal tivesse um freio. Porque o que aconteceu antes do governo humano, que foi a terceira dispensação? O mal se alastrou de uma tal forma, irmãos. De uma tal forma que Deus teve que vir com o dilúvio. E acabou com toda a raça humana, menos com Noé, né? Todos os animais, menos os que entraram na arca. Nenhum dinossauro entrou na arca, né? Todos os dinossauros morreram no dilúvio. Aqueles que creem que existiu dinossauro também, acho que não creem. Eu até um tempo atrás não cria, né? Mas fui convencido que os dinossauros existiam, né? Mas ficaram ali no dilúvio. Não entraram na arca de Noé. Só de barato e rápido. Mas não vamos entrar nesse mérito. É também uma conversa assim para muito Guaraná, né? Vamos ler aqui, irmãos. Como os demais homens abandonaram a Deus e se voltaram para os ídolos, Deus também os entregou às suas próprias vontades e paixões. Lá em Romanos, capítulo 1, fala o seguinte: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. De forma que os homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis,
e o coração insensato deles se transformou em trevas. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para degradarem os seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Por causa disso, ou seja, por causa desse afastamento do homem, não reconhecer Deus e não dar glória a Deus, e mergulhar no pecado, por causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns com os outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Então nós começamos hoje aqui a reunião como, Alvino? Tem que chamar de quem? Gisela, não é? Gisela? Como que é? Não é meu jovem, né? É minha jovem. Né? Entrou lá um rapazinho no restaurante do Roberto, e o Roberto, cumprimentando, né? Oi, meu jovem. Meu jovem não, é minha jovem. Como que é? Não entendi direito. O senhor entendeu sim. É minha jovem. Falando com o Roberto, é mole? Então isso aqui não é surpresa, irmãos. Estamos vivendo novamente os dias de Noé. Né? Até pior. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Então Deus, vocês querem viver dessa maneira? Vão viver dessa maneira. Eu vou entregar a vocês e vocês vão se depravar cada vez mais. Lá em Tessalonicenses fala o quê? Porque o povo não creu na verdade, Deus envia a operação do erro para que eles creiam na mentira. Quem envia a operação do erro, irmãos, é Deus, para que eles creiam na mentira. Por quê? Porque não deram crédito à verdade. Vocês, eu estou insistindo, estou mostrando a verdade. Vocês querem mentira? Então toma a operação do erro. Agora vocês vão viver no erro e vão crer na mentira. Porque o coração de vocês é endurecido. Então, Deus sempre trabalha dessa forma, irmãos. É o caráter de Deus. Não foi Deus que endureceu o coração de Faraó, como muitos acreditam, né? Não, Deus que endureceu o coração de Faraó para Deus mostrar o seu poder. Não. Faraó primeiro endureceu o seu coração. Então, por que Faraó endureceu o seu coração? Deus foi lá e cooperou com Faraó. Você quer endurecer? Então, eu vou endurecer ainda mais. Né? Então, olha, irmãos, como nós devemos conhecer a maneira de Deus trabalhar. Vocês não querem crer na verdade? Eu vou enviar a operação do erro para vocês crerem na mentira. Vocês querem viver em depravação? É isso que vocês querem? Então, eu vos vou entregar a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não devem. Né? Olha o perigo de viver afastado do Senhor. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, eles sabem disso, irmãos. As pessoas que praticam tais coisas merecem o quê? Merecem o quê, irmãos? A morte. Por que Deus mandava matar? O homem sabe que se praticam tais coisas, eles merecem a morte. Quem é que não pensa nisso, irmãos? Quem é que vê um homem matando uma criança e não imagina que ele merece a morte, irmãos? Quem vai falar que não? É só um louco que vai falar que não, irmãos. Quem vive pela espada morrerá.
Um homem que viola um bebê, irmãos. E João sabe que isso acontece, irmãos. Pô, absurdo. Como que alguém vai falar que aquele homem não merece a morte? Se o próprio Deus fala isso, irmão. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não só continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Então o pecado, irmãos, ele tem um limite. Quando chega nesse limite, o governo humano, ele tem que exercer a justiça divina. Deus deu isso para o homem. Sabiam disso, irmãos? Que Deus deu isso para o homem, para o governo humano. E quando o governo humano não exerce a justiça de Deus, Deus tem que vir e exercer a justiça. Não foi isso que aconteceu em Sodoma e Gomorra? Não foi Deus que desceu e destruiu toda aquela cidade? Não era isso que Deus ia fazer com Nínive? Mandou o profeta, ó, Deus está dando 40 dias para vocês se arrependerem. Se vocês não se arrependerem, virá juízo na nação de vocês. Porque até o rei daquela cidade havia se corrompido. O governo que era para frear o mal, que era para ser espada de Deus, também concordava com todo tipo de mazela, irmãos. Mas o povo se arrependeu. O povo de Nínive se arrependeu com pano de cinza e saco. Com cinza e pano de saco. Até os animais fizeram jejum. E Deus preservou aquela cidade. Então não é que Deus quer matar, irmãos. Mas quando o pecado chega num limite, irmãos, quando o governo humano não é um freio para essa maldade, como nós temos visto acontecer nos dias de hoje, irmão, nós temos visto o governo concordar com o mal, concordar com uma coisa errada, soltar bandido e prender inocente. Né? Nós temos visto isso acontecer. E quando isso acontece, o juízo de Deus, ele vem. Então, para evitar destruir novamente toda a humanidade, como tinha prometido a Noé, que não destruiria toda a humanidade, né? Deus, através do seu povo escolhido, Israel, eliminava povos que, pela sua maldade e pecado, poderiam contaminar novamente toda a raça humana. Então, alguns desses povos, devido à sua maldade, prostituição e adoração a demônios, podiam ser considerados ou comparados a um câncer no corpo da humanidade. Então, o que o médico faz quando encontra um câncer? Ele tem que arrancar, para que aquele câncer não se alastre por todo o corpo. É isso que o médico faz. Né? Então, quando a maldade avança a ponto de contaminar toda a humanidade, Deus tem que tirar aquele povo. E ele usava o povo de Israel como espada contra aquelas nações que atingiam uma maldade tal, um nível de depravação tal, que Deus tinha que vir com julgamento. E ele usava o povo de Israel, né? Eles praticavam as maiores abominações. Sacrificavam as crianças a falsos deuses e demônios, adoravam o deus sexo e se prostituíam indiscriminadamente, inclusive com crianças. Eram extremamente violentos e não tinham qualquer tipo de misericórdia. E apesar das escrituras afirmarem que Deus não tem prazer na morte do ímpio, isso está lá em Ezequiel, né? Capítulo 33. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do perverso, mas que o perverso se converta do seu mau caminho e viva. Também no capítulo 18 de Ezequiel, porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor, e isso é verdadeiro. Deus não tem prazer na morte de ninguém, irmãos. Mas, quando a maldade desses povos chegava a certo limite, né, Deus então usava o povo de Israel como instrumento de julgamento sobre esses povos. Lá em Gênesis capítulo 15, 16, fala o seguinte: seus descendentes, ou seja, de Abraão, né, não voltarão para cá, para Canaã, antes da 4ª geração, porque o pecado entre os amorreus ainda não chegou no limite máximo. Então, por que o povo de Israel ainda não foi permitido eles entrarem na terra de Canaã? Porque Deus estava esperando o pecado dos amorreus chegar no limite. Quando o pecado chegou no limite, aí sim o povo de Israel foi permitido entrar na terra prometida para poder aniquilar
todo aquele povo que habitava naquela terra, né? Então Deus, como médico, estava retirando o câncer do corpo da humanidade, para que toda a raça humana não fosse novamente contaminada. Avançando aqui um pouco mais. A operação que Deus faz, irmãos, ela é cirúrgica, removendo somente até onde a contaminação tinha chegado. Deus não manda matar indiscriminadamente. Não. Não é assim que Deus faz. Deus só manda matar até onde a contaminação chegou. Tanto é que lá em Sodoma e Gomorra, né, Deus não matou todo mundo. Certo? Ele retirou Ló. Quem era justo na cidade, Deus não iria matar junto com o ímpio. Então ele manda retirar Ló, sua família. Quando Ló sai, aí sim vem o juízo de Deus. Então Deus não mata indiscriminadamente. Ele só vem com juízo até onde o pecado contaminou de forma irreversível. Né? Assim mesmo porque Abraão pediu, né? Abraão pediu a Deus para... Ali foi um diálogo, né? Para nós conhecermos o coração de Deus. Não que se não tivesse havido aquele diálogo, Deus ia matar todo mundo, né? Mas é claro que a gente tem que conhecer o Senhor através das passagens que o Senhor nos deixa na palavra, né? Não é que Abraão era mais misericordioso que Deus, não é isso? Não, eu sei. Não, mas Eu sei, né? passa essa ideia, né? Que Deus queria matar todo mundo e Abraão Ele que... foi pedindo, e a gente tem essa ideia. Se tiver Né? 40, se tiver 10. Então, parece que ele era melhor que o Senhor. E não era, né? Não é isso que o Senhor quer revelar, né? Então, algumas vezes, Deus mandava matar somente os homens de guerra, como está em Números 31, né? Pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todo homem feito. Não mandou matar todo mundo, né? Outras vezes, mandava matar homens e mulheres que não eram virgens, como está em Números capítulo 31. Matai toda mulher que tiver relações sexuais com algum homem, que teve relações sexuais com algum homem. Porém, todas as meninas e as jovens que não tiveram relações sexuais, deixai-a viver. Porque o pecado não tinha contaminado elas ainda, né? Algumas vezes mandava matar homens, mulheres e crianças. Lá em Deuteronômio capítulo 3, fala assim: nós as destruímos totalmente, matando os homens, as mulheres e as crianças. Porque o pecado já tinha contaminado as crianças. Também. De forma irreversível. Nós vemos isso até hoje, irmãos. Crianças que são violadas. E porque crescem com esse costume, quando elas são adultas, elas praticam o mesmo pecado que ocorreu com elas. Verdade. E o Senhor sabe de todas as coisas. Né? O Senhor sabe de todas as coisas. Ele sabe que aquilo atingiu aquela criança de forma irreversível. Né? Não há volta para esse pecado. Né? A criança vai crescer e vai praticar a mesma coisa. E vai virar, né? Vai alimentando, né? Então, quem somos nós para julgar o Senhor? E existia casos, irmãos, que Deus mandava matar até animais. Não só homens e mulheres e crianças, mas também animais. Está lá em 1 Samuel, né, capítulo 15. O rei Saul, né? Agora vão, ataquem os amalequitas. Não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Porque o pecado tinha atingido até os animais, irmãos. Até os animais sofreram com essa maldade do homem. Não só do homem, mas também dos anjos caídos. E se eu for contar para os irmãos aqui o que acontece, irmãos, a mesma coisa que acontecia naquela época, experimentos genéticos feitos por anjos caídos, misturando homens com animais, irmãos. E a Bíblia, se os irmãos não sabem, a Bíblia fala até de minotauros. Seres que eram metade animais e metade homens. Isso está na Bíblia. Tá? A Bíblia fala até de sereia, irmão. Eu vi em mitologia grega. A Bíblia fala até de sereia, se os irmãos querem saber. Experimentos genéticos
que foram feitos naquela época. Por isso que o Senhor teve que vir com o dilúvio. O dilúvio não foi à toa, irmãos. Ah, Deus mandou o dilúvio, matou todo mundo por causa de um pecadinho. Não. Acontecia algo terrível, irmãos. Experimentos genéticos, mistura de DNA. E o que nós estamos vendo, irmãos, hoje em dia nas reportagens? O homem decifrando o código genético humano. É porque isso não passa no jornal, irmãos. Mas o homem já faz experimentos hoje com a ciência afastada de Deus, misturando homens com animais. Os irmãos sabem que isso acontece? É porque não vai para jornal, irmãos. Não vai para a grande mídia. Mas isso acontece, irmãos. Em virtude da ética cristã, porque o mundo ocidental hoje, ele foi formado na cultura cristã, não que as sociedades sejam cristãs, mas existe uma ética cristã, então isso fica escondido. Mas os irmãos acham que nos laboratórios aí isso não acontece? Mistura de DNA de animais com homens. E os homens hoje, já citei isso na outra reunião, eles buscam contato com esses seres espirituais para ter relações sexuais com eles. Hoje, irmãos, como acontecia nos dias de Noé. Então o Senhor sabe até onde vai o pecado. Por isso que nós não podemos julgar como muitos julgam. Ah, mas Deus mandava matar crianças. O que a criança tem a ver com o pecado? A criança inocente. O Senhor sabe até onde vai o pecado. Então, quando o governo humano não freia o pecado, ele aprova aborto, assassinato de criança no ventre. Muitos governos têm aprovado isso. Mas lá em Romanos, irmãos, o que fala, irmãos? Vamos ler lá em Romanos? Os irmãos me perdoem pela hora. Mas o que fala lá em Romanos, irmãos? Capítulo 13 de Romanos. Vamos abrir aqui. Capítulo 13 de Romanos. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele constituídas. Aonde que foi constituída, irmãos? Na terceira dispensação, dispensação do governo humano. E por que elas foram instituídas? Desse modo, que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Presta atenção, irmãos. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus. Olha só a autoridade que Deus dá para o governo e diz que essa autoridade, esses governos, são ministros de Deus. Vingador, para castigar o que pratica o mal. Então por que existe o governo humano? Para castigar o mal, para frear o mal, para que o mal não se alastre de forma desordenada, irmãos. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagar os tributos, né? Aí ele vem falando de tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço, né? Então o governo humano está a serviço de Deus. E quando esse governo humano falha em frear o mal? Quando ele é o próprio mal. Aprova aborto, aprova casamento entre homossexuais, vai indo contra a palavra de Deus. Aí, irmãos, esperemos o juízo de Deus. De alguma forma, ou em tsunami, ou em terremoto, ou em aumento da maldade, né? Não achemos que hoje o homem é mau só porque coloca um homem dentro de um pneu e toca fogo. Essa maldade aí não é nada, irmãos. O que acontecia antigamente com os povos assírios, com os povos que habitavam em Canaã, era coisa terrível. Os homens não tinham misericórdia. Como nós lemos em Romanos capítulo 1, né? Ou é como a própria pandemia, né?
Própria pandemia, doenças, né? A gente, por que está acontecendo isso? Por que Deus mandava matar? Os irmãos estão entendendo por que Deus mandava matar? Então, irmãos, todas essas mortes foram por causa do pecado. Ou seja, até onde o pecado tinha penetrado, ele precisava ser eliminado. Assim como um oncologista faz, né? Até onde o câncer chega, ele tem que eliminar. Pois todas aquelas coisas estavam contaminadas com demônios. Porque os demônios também entravam em animais. Lembra aquele fato lá no Novo Testamento? Senhor, permita que nós entremos naqueles porcos. Né? Senhor, vai lá. Então o demônio também entra em animal também. Não só em ser humano, tá? Seres humanos. Mas os demônios podem entrar em animais? Sim. Então vem aquela passagem lá dos Gadarenos, né? Caminhando para o final, perdão. Nós vamos ver aqui nesse segundo parênteses que até para a guerra existe uma lei que Deus deu ao povo de Israel. Não era que o povo de Israel poderia guerrear de qualquer maneira, né? Então existia um princípio para a guerra, que era a lei da guerra, que está lá em Deuteronômio capítulo 20. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, quando te aproximares da cidade para pelejar contra ela, primeiro deveria fazer o quê? Oferece-lhe paz. Se a sua resposta for de paz e te abrir as portas, todo o povo que nela se achar será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. Ou seja, não era para matar. Se o povo aceitou paz, amém. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas te fizer guerra, então a sitiarás. E o Senhor teu Deus a dará na tua mão. E todos do sexo masculino que houver nela passará a fio da espada. Mas as mulheres, as crianças e os animais, e tudo que houver na cidade, todo o seu despojo tomarás para ti. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti. Então, existiam cidades longe, que eles deveriam guerrear de uma determinada maneira, mas existiam cidades de perto. Assim farás a todas as cidades que estiverem longe de ti, que não forem as cidades desses povos. Porém, as cidades dessas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, ou seja, aquelas que estavam na terra de Canaã, não deixarás com vida tudo que tiver fôlego. Antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, destruirás totalmente o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Ferezeu, o Eveu e o Jebuseu. Esses povos era para destruir totalmente, irmãos. Então havia uma lei para a guerra, para todas as nações que estavam longe, ou seja, fora da terra de Canaã. Mas para essas 6 cidades, está aqui 7, mas são 6, né? Que ocupavam a terra de Canaã, não haveria misericórdia. E por quê? Provavelmente, porque Satanás, sabendo que Canaã fazia parte dos propósitos de Deus, colocou na terra prometida as piores e mais terríveis nações da época, para que Israel não herdasse a terra. Por isso que lá havia gigantes, né? E povos que cometiam todo tipo de maldade. Inclusive, o relato bíblico nos informa que havia gigantes em Canaã, mostrando que a mistura de anjos caídos com homens tinha sido novamente introduzida. E esse, com certeza, foi um dos motivos pelos quais Deus ordenou a morte e destruição completa daquelas 6 nações. Né? Então, quais são as implicações para a nossa vida atual com o fim da era da lei? O povo judeu não é mais o povo escolhido de Deus. Sim, mas Deus ainda tem um plano para a nação de Israel. Não é que porque eles deixaram de ser o povo escolhido, que Deus não vai tratar ainda com a nação de Israel, né? Mas será um outro grupo de pessoas que irá executar os planos mais elevados de Deus, que é a igreja. Deus não é mais o povo apenas de um povo, de Israel, mas se tornou o Deus de todas as nações, povos, tribos e línguas, porque ele mandou pregar o evangelho a todos os povos. Agora Deus não é mais o Deus de Israel, é Deus de todos aqueles que creem no seu Filho, independente se são judeus, se são gentios, independente de que nação é. Crer no Senhor é povo de Deus. Então a aliança do Antigo Testamento com o povo de Israel foi anulada, irmãos. Portanto, não podemos tentar alcançar a salvação ou nos aperfeiçoar espiritualmente cumprindo os preceitos da lei de Moisés, pois essa lei não está mais em vigor. Uma nova aliança foi estabelecida, e nós vamos ver isso na próxima dispensação, dispensação da graça. Como a aliança antiga,
ou o antigo contrato foi quebrado, rompido e anulado, não estamos sujeitos a nenhum mandamento da lei de Moisés, nem mesmo os 10 mandamentos. Então, quando nós estamos os 10 testamentos ali para as crianças, nós não devemos cumprir os 10 testamentos do Senhor. A aliança que o Senhor faz agora na dispensação da graça é uma nova aliança. Não que a lei de Deus seja imperfeita no Antigo Testamento, não é isso. Mas como o povo não cumpriu a lei, ela foi revogada. Não porque é uma lei má, né? Mas porque a lei queria mostrar que o homem não é capaz de obedecer todos os mandamentos do Senhor. Então ela foi revogada e foi instituída uma nova lei, uma nova aliança, né? Pois quando um contrato ou um testamento é anulado, nada nele permanece válido. Então nós não temos que ir para a lei de Moisés querendo cumprir a lei de Moisés, guardar dias, deixar de comer certos alimentos, nos purificar com os ritos da lei, né? A lei é boa, perfeita e agradável. É a lei do Senhor. Mas estamos numa nova dispensação. E isso nós vamos ver aonde, irmãos? Lá em Hebreus, capítulo 10 e capítulo 8. Que a lei foi revogada porque agora é a lei do Espírito. Se os irmãos quiserem anotar, está lá em Hebreus, capítulo 8, versículo 6 até o versículo 13, e no capítulo 10 de Hebreus, versículo 9. Não, repete. Amém, irmãos? 8, Hebreus 8, de 6 a 13, e Hebreus 10, versículo 9. Eu só não vou ler por causa do tempo, tá, irmãos? Por causa da hora. Mas fica anotado aí para os irmãos que quiserem ler. Amém, irmãos? Então terminamos a quinta dispensação, a dispensação da lei.